ao nosso webinar. Já temos aqui conectados o professor Paulo de Bessa Antunes, que é coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da Unirio, onde também leciona Direito Ambiental, conhecidíssimo autor de diversas obras jurídicas, em especial o curso de Direito Ambiental, e o professor Tiago Zapatri, que é professor da PUC São Paulo, tanto da graduação quanto dos cursos de pós-graduação, ambos mestres, ambos doutores. São só algumas linhas iniciais de apresentação, porque temos aqui um público que não é da área jurídica. Hoje somos aqui cerca de 80% de advogados, mas temos aí 20% de nós que são pessoas das áreas técnicas de biologia, de engenharia, de gestão ambiental, ou pessoas que simplesmente se interessam pelo assunto de meio ambiente e resolveram se juntar a nós aqui hoje para discutir a questão do Código Florestal, tanto na visão do STF quanto na visão do STJ. Pessoal, o nosso bate-papo é um bate-papo, é bastante informal, a gente vai acompanhando as perguntas aqui pelo chat, vocês podem ir mandando, eu vou aqui anotando. A ideia é que agora no início a gente faça uma sessão de bate-papo mesmo, com os professores sobre esses temas, e nos 30 minutos finais do nosso encontro a gente abra para perguntas. Basicamente isso. Se alguém tiver qualquer dúvida técnica, qualquer coisa assim, pode ir falando pelo chat, tem pessoal que me ajuda, o Felipe está conectado, aí quando vocês leem ali Observatório Sustentável, é o Felipe. Qualquer dúvida, vocês podem direcionar para ele também. Começando fazendo os anúncios, todos vocês que se inscreveram, eu não sei como você aí recebeu o link, se alguém encaminhou o link para você. Se isso foi o que aconteceu, corre lá e se inscreve. Porque todo mundo que se inscreveu no nosso formulário vai receber um cupom de 30% de desconto para adquirir esse livro aqui. Eu não estou me vendo, não sei se está aparecendo o livro. Que é um livro que eu e o Tiago organizamos, tem artigos nossos, também do professor Paulo de Bessa Antunes. É uma cortesia da editora Letras Jurídicas, específica aqui para o nosso webinar. Então, vai ser enviado o link com esse desconto para todos vocês, junto com as informações pós-evento. Dito isso, deixa eu pegar aqui meu caderninho com as minhas anotações. O que é interessante falar sobre o Código Florestal, né? Que é de 2012, ele já, de novo, não tem nada, mas continua sendo assunto. Bom, há algumas semanas, o STJ proferiu uma decisão num caso relacionado a um TAC, termo de ajustamento de conduta, um acordo extrajudicial, realizado ainda sobre a lei de 1965, Código Florestal da lei 4771. Esse proprietário não cumpriu o TAC, não fez o plantio da reserva legal, vendeu a propriedade, e os novos proprietários, na lei de 2012, queriam cumprir a obrigação objeto do TAC, somando a APP na reserva legal, que é um instrumento permitido pela lei de 2012. E o STJ disse que não poderia, que a lei de 2012 não retroagiria para acordos firmados na lei de 65. E isso acabou virando notícia, saiu no Conjuro e tudo mais, porque no próprio STJ essa decisão foi por maioria, lá não foi unânime, começaram a surgir questionamentos, né? Poxa, mas o STF já não decidiu que era constitucional, já não havia entendimentos, especialmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o professor Tiago escreveu um artigo sobre isso, no sentido de que o Código Florestal seria uma lei de aplicação imediata, né? Então, essa decisão da STJ causou estranheza, meio que bagunçou o meio de campo. E foi com essa ideia inicial que organizamos o webinar. 2 semanas depois, saiu o acordo
a íntegra do acórdão, do tema da imprescritibilidade, né, da tese fixada pela STF sobre a imprescritibilidade da prescrição da reparação civil do dano ambiental. Então, resolvemos juntar os dois temas para conversar aqui hoje. É sobre isso que os nossos palestrantes vão falar. Mais uma questão aí voltada para a aplicação da lei no tempo, para os fundamentos dessa tese de imprescritibilidade, para o marco inicial, né, para aquele que deveria ser o marco inicial da contagem da imprescritibilidade, que não veio definida no acórdão. Basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou passar a palavra primeiro para o professor Paulo Bessa. Professor, por onde você quer começar? Bem, Letícia, bom dia aí ao pessoal que compareceu para prestigiar mais uma sessão do Observatório Sustentável, que está virando uma tradição jurídica aí de debate importante, e essa dobradinha com o professor Tiago também está ficando interessante. Daqui a pouco nós vamos lançar aí um programa periódico de debates ambientais. Olha só, eu acho que essas questões aí, talvez a gente pudesse começar pelo problema do Código Florestal e do TAC, né, que foi feito, e depois a gente vai para o outro. No fundo, essas questões são idênticas. Ou, se não idênticas, pelo menos muito próximas uma da outra. O que eu tenho me batido assim, há muito tempo nessas discussões de direito ambiental, e é o ponto que eu quero trazer aqui, eu acho que o direito ambiental, que é um direito, vamos dizer, novo, mas já nem tanto, porque, claro que se eu for comparar, se nós formos comparar com o direito civil, que tem 2.000 anos de história, o direito ambiental nasceu há 15 minutos atrás. Mas a gente já pode dizer que nós temos aí por volta de 70 anos de direito ambiental, mais ou menos, se a gente considerar internacionalmente. Portanto, aí há um problema que me parece importante e que tem sido dado pouca atenção, que é o fato da maioria dos seus institutos, vamos dizer assim, seus princípios, ainda são recentes e não têm consolidação. E vamos dizer assim, essa juventude do direito ambiental, ela gerou um efeito colateral que é uma tentativa, quase que uma... E é normal que seja assim, porque é uma coisa nova, as pessoas todas se sentem empolgadas, porque é claro que dentro do direito ambiental, a contribuição que a pessoa pode dar para a construção de um direito é muito maior do que a contribuição que ela pode dar, por exemplo, para o direito comercial ou para o direito civil, que é muito mais consolidado. Mas tem um ponto que é uma tendência de dar uma certa, eu não diria nem autonomia, mas é quase que uma soberania do direito ambiental em relação aos outros direitos. Qual é a diferença que eu quero estabelecer entre autonomia e soberania? Na autonomia de uma ordem jurídica, de um campo do direito, a gente identifica princípios, a gente identifica normas e uma metodologia própria, mas esse direito está dentro de uma ordem jurídica maior à qual ele se conforma. A soberania aqui é quase que uma consideração de que as questões ambientais elas se sobrepõem a qualquer outra questão jurídica e muitas vezes se tira conclusões em termos de princípios constitucionais que só com muito esforço a gente consegue identificar quando se tratam de princípios de direito ambiental. E aí, nesse ponto, entra uma questão importante, que são as normas de aplicação geral do direito, principalmente na lei de introdução à
as normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, princípios de interpretação do direito, etc., etc. No meu modo de ver, esse conjunto de regras permanece válido dentro do direito ambiental, com algumas especificidades, mas ele não desaparece, né? Então, por exemplo, essa questão do TAC. Eu não tenho dúvida que o Código Florestal, ou a Lei 2.651, ela, por ser uma lei dita de ordem pública, ela tem aplicação imediata. Então, isso, para mim, é tranquilo, não tem discussão, ok. A questão do TAC que nós estamos vendo é uma questão um pouco diferente. Por quê? Porque ali havia um ato jurídico firmado entre partes, livres, capazes, com autonomia da vontade, etc. Essas partes firmaram o TAC, portanto, constituíram um ato jurídico ali, e esse ato jurídico, em princípio, é válido, deve ser cumprido tal como está escrito, né? Aquele velho brocar do direito civil, do direito internacional, pacta sunt servanda, então os pactos têm que ser cumpridos. Então, agora, aí o que acontece? Quando a gente vai para a questão do direito ambiental, um problema simples, que era um documento entre partes firmados, transitados, julgados, isso se transforma numa discussão sobre princípio de proibição de retrocesso, que não tem nada a ver com a história. Essa matéria não está colocada, ninguém está dizendo que o Código Florestal retrocedeu, ele colocou menos proteção ao meio ambiente. Isso não está colocado. O que está colocado existe um documento firmado entre as partes, esse documento tem que ser cumprido ou não. Se as partes entenderem que sim, a menos que a parte, vamos dizer, o comprometente, o compromissário, que seria o Ministério Público, quem fosse, admitisse uma alteração desse documento, ele tem que permanecer do jeito que está, independentemente da Lei 2.651. Tá? Então, essa é a minha opinião, a minha visão. Aí é uma questão única e exclusiva de cumprir um ato jurídico perfeito. Não tem questão de proibição de retrocesso, não tem nada disso. Tá? Veja que curioso que eu tenho um caso que é idêntico ao caso que foi julgado pelo STJ. E eu estou brigando com o promotor para ele aceitar, executar o TAC como ele foi firmado na lei de 65. Mas tá difícil, eu não sei se ele não está me entendendo, eu não sei se ele não quer entender, porque ele, enfim, são daqueles promotores generalistas das comarcas do interior que tem trocentos processos sobre os mais diversos assuntos. E a aplicação hoje do Código Florestal não se dá sem o CAR. E o CAR, quando você joga ali as informações, o CAR, por exemplo, ele junta propriedades contíguas. Para o CAR, propriedades contíguas com matrículas do mesmo proprietário é a mesma coisa. E foi o que aconteceu nesse caso específico que eu estou falando, porque embora fossem duas propriedades vizinhas, o TAC foi feito para apenas uma, de maneira que a proporção dos 20% de reserva legal era para uma propriedade. A fiscalização, atendendo o pedido do Ministério Público, que pediu para ver se o TAC foi cumprido, chegaram as meninas do órgão ambiental e fizeram a fiscalização com base na lei de 2012. E com base na lei de 2012, a proporção se alterou. E aí deu-se a impressão de que o TAC não havia sido cumprido. E o promotor entendeu que o TAC não tinha sido cumprido, e eu tô... Bom, pelo menos estava, né? Porque agora chegou a pandemia, está impossível falar lá na comarca, mas eu estava tentando justamente explicar para ele que existe essa diferença entre o que está no CAR, a lei que foi utilizada para fiscalização, porque o órgão ambiental ignorou que havia um TAC firmado para aquela situação, e o TAC em si firmado em 2008. Mas, enfim, são problemas operacionais aí, né? Talvez uma possível solução pudesse, no CAR, a gente conseguir identificar, porque existe ali no CAR um campo para você indicar
se a propriedade é objeto de algum termo de ajustamento de conduta, algum termo de compensação ambiental. Talvez fosse interessante ter um campo ali para indicar, né, se esse TAC ainda está sendo executado ou não e sob qual das leis. O que você acha, Thiago? Letícia, bom, de novo, bom dia, professor Paulo, todos os presentes, obrigado. Eu vou, em parte, ecoar aqui as palavras do professor Paulo e fazer, talvez, uma pequena e bem pequena divergência sobre o próprio TAC. Eu concordo, não queria concordar mais com a visão de que existe uma tendência, às vezes, de soberania no direito ambiental, como se ele não fizesse parte do resto do direito, e eu tenho várias saídas de exceção. Então, no direito ambiental, a prescrição é diferente. No direito ambiental, nexo causal é outra coisa. No direito ambiental, nem sempre com base legal. É problemático. A gente tem uma tradição longa na filosofia do direito do final do século XIX ao século XX, que vai, sei lá, pelo menos de Kelsen e Dworkin, preocupados com o problema da consistência do sistema jurídico. O pessoal pensa, quando o direito fica positivo, começa a ter muita lei, o pessoal pensa justamente nisso, como que eu transformo isso num sistema coerente? E, às vezes, essa tentativa ou essa fuga para a soberania do direito ambiental, ela impacta justamente a coerência do sistema. O resultado você tem decisões ad hoc, e no direito ambiental acontece. Você tem, às vezes, o STJ decidindo que a responsabilidade e nexo causal é uma coisa, em outra decisão na Câmara do lado, às vezes as duas com regime repetitivo, flexibilizando, porque nesse caso é diferente, quer dizer, isso um reflexo da falta de consistência. Em relação à aplicação no tempo do Código Florestal, acho que o problema passa por isso. Cria-se, em parte, artifícios para rediscutir o que o STF já decidiu. A gente recebeu na PUC, no FOGEAI, sexta-feira passada, o ministro Herman Benjamin fez uma palestra. Eu gosto muito do ministro, professor Herman Benjamin. Eu já assisti outras palestras dele, acho que ele é uma referência enorme no direito ambiental. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho que o que ele disse sobre exatamente esse entendimento do STJ, né, e o ministro Herman é muito elegante, ele fala, não sou eu, já estava aqui na jurisprudência, só consolidei, era mais ou menos o entendimento. Mas ele, pelo menos nessa consolidação, fez uma divulgação, né, do trabalho. Mas o que ele diz? A gente fixou o entendimento, assim, no plano constitucional, o Código Florestal é constitucional e se aplica, a gente no STJ tem um âmbito de competência para aplicar infraconstitucional, e é nosso entendimento de que tempos que a gente, quer dizer, o Código Florestal não se aplica a fatos pretéritos. E estava na plateia o desembargador Torres de Carvalho, que gosto muito dele também, acho que tem umas decisões muito sensatas e muito propedêuticas, que explicam bem o direito ambiental. Ele fez uma pergunta de uma maneira muito mais elegante que eu faria. Quer dizer, não, eu também falei, mas eu pergunto, o que você quer com fato pretérito? O desembargador Torres de Carvalho explicou, falou, olha, em São Paulo eu tenho áreas rurais antigas, consolidadas, a lei e tal. E perguntou às vezes, bom, o que é um fato pretérito para esse entendimento do STJ? E o ministro Herman falou, eu ainda estou pensando. A gente ainda está pensando, essa questão pode chegar e tal. Eu pensei, poxa, mas isso é meio central nessa decisão, né? Entender o que é um fato pretérito é o decisivo aqui para eu saber se o Código Florestal pode ou não alterar um TAC, se ele pode ou não alterar uma multa que foi aplicada. E quando que a gente está falando de ato jurídico perfeito, e que, portanto, a lei não retroage para atingir, está na Constituição, e quando que eu estou falando da definição do regime de propriedade? Porque não só o Código é uma norma de ordem pública, mas ele define qual é o regime daquela propriedade. Isso. Na minha cultura, por ser norma propter rei, não é só norma de ordem pública, ele diz, são obrigações de direito real. Uma vez que ela é publicada, eu posso preservar alguns direitos adquiridos, mas aquela propriedade tem que passar a ser explorada nos termos dessa lei. É como mudança de zoneamento urbano. Antes era proibido ter indústria ou ter comércio na rua, agora pode ter comércio. Mas a rua estava aqui antes, é um fato pretérito, o zoneamento não atinge. Não, claro que não, eu mudei o regime de exploração, ele passa a incidir. E por isso, eu entendo que o TAC, em alguns aspectos, pode ser revisto. Eu acho que, às vezes, você tem multas, certas obrigações, mas aquilo que a lei alterou, como o TAC não é simplesmente um acordo, né, ele não tem, se debate muito, mas ele não é uma simples transação em que as partes escolheram. Em princípio, pelo menos, é a autoridade
concedendo que o particular cumpra a lei de determinado modo. O fundamento dele não está na autonomia da vontade, está na lei que tem que ser cumprida. Se eu mudei a lei, me parece, ou ao do regime de propriedade que se quer cumprir, me parece plenamente possível, sim, que eu altere o TAC. Ou seja, ele não é um ato jurídico perfeito, por conta porque ele não está fundamentado simplesmente na autonomia da vontade. Tá? Faço uma diferença aqui para as multas. Se eu tenho uma multa, uma sanção ambiental, né, administrativa, aplicada com base no código antigo, a superveniência do Código Florestal novo não faz com que aquela multa seja inexigível. A multa se aperfeiçoou como ato jurídico e, quando ela foi aplicada, a legislação era aquela. Não vejo aqui, como no direito penal, uma retroação para beneficiar o réu. Tá? Eu faria essa distinção em relação à posição do professor Paulo. E só um ponto a mais, Letícia, para abordar o que você falou, o tema do CAR, né? Eu acho que ainda um terceiro ponto é você ter, que talvez ele perpasse esses outros, em que você tenha o CAR como instrumento operacional que dê conta. Eu não acho que o CAR, não sei se seria uma saída ele falar, olha, aqui eu estou sob a lei tal, ou sob a lei qual. Acho que o próprio TAC pode ser incorporado ao CAR, só como a observação de que existe um TAC, mas que as obrigações lá acordadas têm que estar descritas para poder ter fiscalização. Outra coisa é se a fiscalização sabe o que está fazendo. E daí acho que não depende de aplicação retroativa da lei. Às vezes a fiscalização não entendeu bem o que é a obrigação de ser cumprida, qual é a referência da área, e isso acho que acontece em vários direito ambiental. Enfim, em São Paulo está complicado, né? Porque quem cuidava, assim, temos colegas de outros estados, mas em São Paulo, quem cuidava das questões relacionadas à área de reserva legal era um departamento dentro da Secretaria de Meio Ambiente chamado CBRN, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. Com a gestão do João Dória, a coordenadoria inteira, quer dizer, ele extinguiu a Secretaria do Meio Ambiente, que se tornou a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele deslocou toda a CBRN para a Secretaria da Agricultura, e claro que com isso houve, e me parece que ainda está havendo alguns outros ajustes de readequação. E com isso, me parece que ficou muito mais bagunçado do que já estava, né? Então, às vezes, os fiscais que vão a campo, eles, de fato, não têm essa informação. Eles recebem um ofício do Ministério Público pedindo que uma área seja fiscalizada e, não necessariamente, eles têm no processo a informação de que existe um TAC naquela área, ou, enfim, ou não tem no processo, ou não conseguiram consultar o processo, ou se focaram em responder o ofício e não se preocuparam, né, em ler o acordo firmado há tantos anos atrás. Então, me parece que precisa mesmo haver mais esses ajustes, né? Professor, que é professor Paulo? Assim, pegando esse caso que você falou, Letícia, desse caso teu, eu acho que aí a gente tem um problema, que é o seguinte: o que é o CAR? O CAR altera o regime de propriedade? Não. Não. A propriedade é a propriedade, a posse é a posse. Se a gente voltar lá no Código Florestal, né, novo, ele diz que a reserva legal, a área de preservação permanente, enfim, aquelas situações todas, se aplicam à posse e à propriedade rural. O que o CAR fez? O CAR, apenas para efeitos ambientais, ele juntou, como você falou, áreas contíguas e deu um tratamento uniforme para efeitos de saber se a área está vegetada, se não está vegetada, etc. Não mudou o regime de propriedade. Ao não ter mudado o regime de propriedade, a mim me parece que, se foi feito um TAC com relação apenas a uma dessas áreas, que tem matrículas, etc., diferente, e
o cara identificou que numa outra matrícula falta cumprir a reserva legal, aí é um objeto de um outro documento para resolver. Porque eu não posso entender que o TAC fez essa mistura de regime de propriedade. Então, veja bem, eu posso concordar o seguinte, teoricamente, foi cumprido o TAC com relação à área A, e com relação à área B, ainda permanecem problemas. Então, veja bem, eu vou resolver o problema da área B? Vou, num outro documento, e não naquele. Eu não posso, eu tenho muita dificuldade de entender que um documento firmado, um TAC, ele extrapole para ele possa simplesmente ser acrescido sem que as partes assinem essa questão. E aí tem um outro erro que eu tenho visto que ocorre, que é o seguinte, principalmente nos TACs homologados judicialmente. Quando você homologa um TAC judicialmente, você tem uma transação, portanto, uma sentença. Não cabe, no meu modo de ver, ficar discutindo com o Ministério Público, ou com seja lá que for, se aquela sentença foi cumprida ou não. Se a parte achar que ela não foi cumprida, ela que execute na justiça. Eu não posso passar minha vida inteira discutindo com ele, porque a minha experiência prática me mostra que dificilmente, nessas discussões, a outra parte considera que foi cumprido. Eu vi pouquíssimas vezes, quase nenhuma. Né? Então, e principalmente porque isso demora tantos anos. Eu estou com um caso aqui agora de 12 anos de um TAC. Foi feito, 12 anos depois, a parte não tem obrigação de ficar 12 anos tomando conta daquilo, houve essa mudança. E eu estou de acordo também com o professor Tiago que a lei nova ela tem aplicação imediata. Isso eu não tenho dúvida. Só que a gente precisa entender, e aí esse ponto, que a gente tem que ter uma linha única, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que a Letícia trouxe é a mesma situação com soluções contrárias. Né? E aí eu também estou de acordo, quer dizer, que hoje nós temos uma perplexidade e eu iria até mais adiante. Não é na Câmara ao lado que se decide diferente, não. Muitas vezes, na mesma Câmara, no mesmo dia de julgamento, dois processos tratando da mesma matéria têm decisões diferentes. Isso não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência. Agora, o TAC tem, no meu modo de ver, ele necessariamente tem um caráter negocial. Eu não consigo tirar dele o caráter negocial, porque, veja, ninguém é obrigado a assinar TAC, ninguém é obrigado a propor TAC. Né? E aí nós vamos ter uma outra discussão, que eu acho também uma discussão importante, mas que não cai aqui, é se de fato nós temos o que se chama de meio ambiente como um bem disponível ou indisponível. Eu faço uma pergunta: o que é o licenciamento ambiental, se não uma arbitragem feita pelo órgão de controle ambiental sobre o que será disponível ou não do meio ambiente? Quando ele autoriza cortar árvore, vegetação, quando ele autoriza aterrar, ele está dispondo do bem ambiental. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente ainda está muito... E a ideia da indisponibilidade, da maneira como nós concebemos, ela traz intrinsecamente uma questão de que o bem está mais protegido. A pergunta é, será? E se essa indisponibilidade fosse tão necessária assim, para a proteção, talvez a gente estivesse numa situação ambiental diferente da que nós estamos. Mas isso é tema para uma outra discussão. Olha, que curioso, eu estava falando com o Tiago, acho que o Tiago foi o primeiro de nós, não sei, a ler a íntegra do acórdão, né, da imprescritibilidade, e ele estava justamente falando sobre esse ponto, né, sobre o quanto o bem ambiental é indisponível ou não.
de forma que acho que a gente pode avançar para a questão da imprescritibilidade, mas antes eu queria só pontuar, professor Bessa, que essa solução, o seu entendimento sobre essa questão do TAC, coincide muito com o entendimento do Dr. Torres de Carvalho, desembargador aqui do TJSP, porque eu agravei da decisão de primeiro grau, e fui, inclusive, despachar com o Dr. Torres, ele era o relator, e o entendimento dele é muito similar ao seu, de forma que me parece bastante coerente, né? Agora é só meu trabalho convencer o promotor disso. Assim que eu consegui ir até o interior, porque eles não atendem telefone. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu estou fazendo um desenho. Eu sempre tive mais sucesso quando eu ia despachar essas questões de código florestal, de propriedade, de área contígua, quando eu levava um mapinha, né? Não sei, às vezes o visual resume e facilita a vida da gente. Mas, enfim, aventuras, né, de quem trabalha com direito ambiental. Vamos falar, então, da imprescritibilidade? Já tem perguntas aqui, eu estou anotando. Acho que é melhor a gente deixá-las todas para o final. Tem uma pergunta da Ana Cláudia. Quem quer começar a falar da imprescritibilidade? Pode ser o professor Tiago. Vai lá, professor Tiago. Não, professor. Não, obrigado, Letícia. Eu vou fazer uma anotação pequena em relação ao TAC, né? Lógico, eu concordo. Em parte, acho que falta, talvez para mim, né, assim, conseguir adaptar bem um fundamento para lidar com a questão prática. Sobre o TAC, em que medida ele é negociável, em que medida é indisponível. Acho que a questão da disponibilidade, que é o que vai entrar no fundamento da prescrição, ela pode ser mal resolvida no direito ambiental. Talvez a questão seja, qual é a medida da disponibilidade? Algo é disponível, né? Quando no direito ambiental, o professor Paulo tem razão, o que o órgão lá está fazendo falando quais impactos vão ser tolerados, quais não vão ser. Eu acho que o caminho aí é um pouco o conceito de dano versus conceito de impacto, e aceitar que a distinção era mais jurídica do que fática. É normalmente uma norma técnica que vai colocar essa diferença, e por aí você entende, se os impactos podem ser tolerados, o que eu não posso dispor é o dano, mas isso não está muito claramente dado na legislação. Eu acho que, em parte, a discussão sobre o TAC pode ter a ver com isso também. Há algo lá que não é disponível, e há muita coisa que é. Claro, não dá para a gente saber exatamente o que é de plano. O que me pega, ou causa perplexidade no ponto do Código Florestal ainda, é o seguinte, né, o proprietário cumpre o TAC. Vamos dizer, ele foi constituir lá a reserva legal, o percentual que tem que constituir. No cumprimento, ele vende o imóvel, outra pessoa compra. Como é que aquele TAC passou a integrar o regime de propriedade daquele imóvel? Ele nunca vai estar sujeito ao novo Código Florestal? Se houver um desmembramento, assim, eu me pergunto, ou ele terminou de cumprir o TAC, ele pode, no dia seguinte, fazer uma situação, vai lá no CAR e faz um projeto para aplicar a nova lei. É isso que a natureza real da obrigação aqui, também em relação ao TAC, é o que me faz pensar se faz sentido, né? Se o resultado prático disso faz sentido, ou seja, aquele TAC vai gravar na propriedade como uma obrigação, e todos os futuros proprietários que não assinaram aquele TAC vão ter que considerar que estão ocupando imóvel, que o regime de propriedade é diferente daquele para todos os outros estabelecido na lei. Não há uma solução impossível, você tem outras que seguem algo parecido, mas me parece que pode causar alguma dificuldade de conciliação, inclusive entender, Sem né? dúvida. Que é real ou pessoal. Sem dúvida. Sabe que no CAR tem um campo lá para você pedir a revisão do TCRA, né? Que delimita a área de reserva legal dentro da propriedade. Mas se a lógica do TAC é um ato jurídico perfeito, como é que você pede a revisão de um ato jurídico perfeito que dispõe sobre a forma de cumprimento da obrigação via sistema sem o consentimento da outra parte, que no caso seria o Ministério Público? Quem faz a revisão é o órgão ambiental, né?
de propriedade, né? Você tem algo parecido no INCRA, às vezes, que para você registrar alguma coisa no INCRA que já foi aprovado em cartório, já foi aprovado em junta comercial, terra rural com estrangeiro, né? Você tem todas as aprovações dos órgãos, quando chega no INCRA, ele fala, não, tem um parecer aqui da AGU que diz que vocês, a pessoa jurídica estrangeira, não pode ser proprietário de empresa que tem terra rural. Pô, mas já está na matrícula da propriedade. Tá lá, você INCRA, né, que vai registrar uma forma de uso, né, para outros fins, não determina quem é proprietário, não determina o regime de propriedade, Não. registra aquilo que já existe. E para o cara, você não vai mudar o regime da reserva legal ao mudar o CAR, né, não é o rabo abanando o cachorro. Se você vai ou não poder mudar, se tentar ou não tentar, se você vai apresentar um projeto, são outras obrigações jurídicas que vão determinar se isso é possível ou não. Acho que não é o CAR. Exato. Muito bom, muito Agora, bom. Indo para o julgamento do STF, né, eu li os 120 páginas ou mais. Li também. É engraçado, né? É muito longo, né? Não só parece, mas não tem tanto conteúdo, assim. Cita muita coisa, repete muita coisa. Você vai nos fundamentos mesmo, não é tanta coisa. Eu falei, não sei se isso é um problema ou não, então o fundamento até que é conciso. Eu acho que o ponto que eu vi no julgamento do STF, acho assim, importante destacar, eu vi 2 pontos, né? Existia dúvida sobre o que ia ser considerado imprescritível lá. Porque como o caso base tratava de um pedido de indenização de danos morais, patrimoniais de comunidade indígena e dano ambiental, e justamente o recurso lá da parte queria de fazer uma distinção, né? Olha, o dano ambiental pode ser imprescritível, mas essas outras pretensões não. E se esperava que talvez, ao decidir, o STF pudesse fazer uma distinção, mas o que eu vi no voto, principalmente do ministro Fachin, não lembro agora o outro do Fachin, com certeza, o Barroso dá uma indicação e fala, olha, aqui, por se tratar de um direito, de uma pretensão relativa a direitos de comunidade indígena, que não poderia ser por si mesma, que tem uma série de outros aspectos, então existe uma marca de indisponibilidade desses direitos, e, portanto, a pretensão é imprescritível, né? Algo similar a quando fala, olha, não corre a prescrição contra o menor de idade, não corre a prescrição contra o capaz, não corre a prescrição em relação a direitos de comunidades indígenas que foram lesionadas e não poderiam pedir por si mesmos, ou assim como não corre em relação ao dano ambiental por outros motivos. Mas a marca da fundamentabilidade, ou seja, se eu tiver um dano reflexo patrimonial de um dano ambiental, os desastres de barragem, pescadores, lógico, o julgado não fala disso, mas os fundamentos no julgado do STF não se aplicam por si mesmos aos casos de danos patrimoniais individuais, ao caso de danos coletivos que sejam disponíveis porque podem ser negociados, tá? Esse é um ponto importante para não se extrair da vulgata do julgamento, da tese fixada, que agora tudo que está perto do dano ambiental é imprescritível. O STF não falou isso. Agora, o STF também não falou e perdeu a oportunidade de tratar com mais clareza qual é o marco inicial dessa imprescritibilidade. Porque o caso base, ele é entre 81 e 87. São períodos de extração de madeira sem autorização em terra indígena. Antes da Constituição. E os ministros, quando desafiaram, mesmo quando eles vão enfrentar, falar sobre a retroatividade da Constituição, eles saem um pouco pela fundamental, e falam o direito é fundamental, então não importa que não estava na Constituição. O parecer do MPF fala algo quase explícito, assim, olha, como o direito é fundamental, a proteção independe de proteção legal. É coisa de texto jurídico do século XVII, quando fala de direito natural. Eu acho que teria outros fundamentos. Outros votos vão indicar um pouco a Declaração de Estocolmo, tratados internacionais, para dar um fundamento mais positivo e que permite a gente identificar. Será que é Estocolmo? 72 começa a imprescritibilidade? O voto não esclarece, poderia ter esclarecido, mas essa fundamentação de que o direito, por ser fundamental, ele não precisa estar na Constituição para ser imprescritível, eu acho que não funciona, sei lá, contemporaneamente ele não tem aplicação. Eu não sei agora qual vai ser a posição da STF, ou se a gente vai ficar com danos muito anteriores. Falou-se muito em Estocolmo, Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei positiva, né, a lei interconstitucional, e o Estatuto do Índio, em relação às pretensões indígenas, que é dos anos 70.
Mas é isso. Paulo? Bem, olha só, eu acho que, concordo com o professor Tiago, o Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade boa de definir algumas questões que são importantíssimas. Tá? E acho que talvez esse problema todo tenha surgido em função de um outro caso, que é um caso indígena, que é o chamado Raposa Serra do Sol. E lá no Raposa Serra do Sol, o Supremo fixou um chamado marco temporal para questões indígenas em 1988, que seria a data da Constituição. Então, a partir dali, ele teria fixado esse marco temporal para fins de prescrição, etc., etc. É óbvio que, como esse caso é anterior à Constituição de 88, o Supremo ficou amarrado no que eles mesmos criaram. Né? Eles mesmos criaram o voto lá do ministro Aires de Brito, que é um voto poético, como costumam ser os votos dele, mas que, na prática, é um voto que diminui os direitos indígenas. Eu não teria problema nenhum em, se tratando de terra indígena, jogar esse marco temporal para 1934. Por que 1934? Porque foi a primeira Constituição brasileira que claramente tratou de terras indígenas, embora a gente tenha aí aquela discussão sobre indigenato, aquela coisa toda, mas eu afasto essa discussão, porque aí nós estamos falando de 1600 e pouco. Eu acho que, de fato, aí a gente perde a operacionalidade do direito. Mas 1934 me parece razoável, porque foi a primeira Constituição que tratou disso. Há uma questão que foi tratada pelo professor Tiago, importantíssima e que tem sido esquecida, é que, pelo menos até 1988, e o Estatuto do Índio continua vigente, os indígenas foram considerados como incapazes e eram tutelados pelo Estado brasileiro e pela FUNAI. Portanto, como incapazes e tutelados pelo Estado brasileiro, eles dificilmente poderiam exercer os seus direitos autonomamente. Se eles não podiam exercer esse direito, né, me parece que seria uma coisa profundamente injurídica penalizá-los por conta dessa posição de incapaz, porque desde 1934 para cá houve muita expulsão de índios de terras que ocupavam, etc., que eles não puderam retomar. Então, se eles não puderam retornar aquelas terras, dizer que se ele não estava lá em 1988, essa terra não é uma terra indígena, então eu acho que não cabe. Tá? E a Constituição, ela diz imprescritibilidade, de fato, e aí tem uma questão que é o seguinte: do ponto de vista do direito constitucional, a demarcação de terras indígenas é única e exclusivamente declaratória, ela não é constitutiva nem condenatória. Por ser meramente declaratória, ela pode ser imprescritível, porque as ações declaratórias não são submetidas à prescrição. Então, aí é coerente. O que não é possível, quando a gente fala no dano ambiental, ele ser imprescritível. Por quê? Porque uma ação de reparação de danos ambientais é uma ação condenatória, e as ações condenatórias prescrevem. Essa é a regra do direito. A imprescritibilidade das ações condenatórias, ela gera um espaço aberto enorme que é contrário, inclusive, à própria natureza humana. Chama atenção para determinadas situações, como luto, missa de sétimo dia, etc., que são o quê? Significam o fim de determinadas situações, né? Pelo menos simbolicamente. E nós sabemos que o tempo tem uma influência na constituição do direito. E a própria Constituição Federal,
ela fala da incidência do tempo na constituição dos direitos, tanto a chamada prescrição aquisitiva, uso capião, por exemplo, e a Constituição é muito clara quando ela diz, olha, não há prescrição aquisitiva sobre bens públicos, portanto, não há uso capião sobre bens públicos. Ela também estabelece determinadas imprescritibilidades, terrorismo, etc., etc. Então, o fato de, no artigo 231, ter sido tratado da imprescritibilidade das ações declaratórias sobre terras indígenas, e todo o resto da Constituição, ao falar sobre prescrição, mostra que o legislador, que o Constituinte não quis dar a este dano ambiental o caráter de imprescritível. E veja, não ser imprescritível não quer dizer que não se possa ter uma prescrição longa. Na Europa, por exemplo, é 30 anos, prescrição de danos ambientais. Isso é possível. E aí, uma outra questão que foi bem ressaltada aí pelo professor Tiago, que eu estou inteiramente de acordo, é uma questão seguinte, nós temos que definir o que é dano ambiental. O que ele chamou, o que foi dito aí, que o próprio Supremo entendeu, é prescritível, são os danos ambientais impróprios, danos à propriedade, danos à atividade econômica, etc., etc., etc. O máximo que ele pode ter chegado à imprescritibilidade seriam dos danos ambientais próprios ao próprio ambiente em si. Né? Mas aí eu volto àquela questão. Se é ação condenatória, necessariamente tem que prescrever, porque nós não podemos ter universos abertos, e aí vem a questão do marco temporal. Qual é a época? Eu não posso retroagir a lei a, sei lá, 1750, se em 1750 não existia uma norma jurídica que dissesse que ali existia um ato ilícito a ser punido. Tá certo? Então, essa é a minha visão singela e apenas abrindo espaço para o debate. Nossa, que visão interessante, né? Nunca tinha pensado por essa ótica, né, da ação declaratória, da ação condenatória, sobre o marco temporal de 30 anos na Europa, isso tudo eu já estava informação guardada na minha cabeça por causa do artigo que o senhor escreveu, né? E que foi, inclusive, compartilhado com o pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp. A gente sempre manda, para quem está no nosso grupo de WhatsApp, perto dos nossos webinários, alguns textos do pessoal que vai palestrar, no caso, do professor Paulo Bessi e do professor Tiago Zapata, justamente para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da opinião de quem vai estar debatendo aqui no webinar e já né, começar a plantar algumas sementinhas de debate. Mas, pela fala dos dois, uma coisa que me chama muita atenção, né, a primeira coisa que o Tiago falou é como os votos foram rasos, né, e foram perdidas oportunidades de estabelecer marcos e conceitos importantes para o direito ambiental. Me chama muita atenção na ocasião em que o plenário não completo, porque estava faltando tanta gente, quem estava presidindo a sessão era o ministro Fux, mas era uma ocasião em que eles estavam discutindo a possibilidade de pulverizar veneno contra os vetores da Zika e da chikungunya, que é aqueles caminhões que passam com aquela mangueirinha pulverizando veneno. E a discussão era, enfim, envolvia a saúde pública, envolvia a questão sanitária, envolvia meio ambiente, porque o veneno não mata só o mosquito vetor da Zika e da chikungunya. O veneno vai matar a abelha, por exemplo, né? E a sessão foi interrompida, não se chegou a nenhuma conclusão naquela ocasião, e eu me lembro muito claramente, eu estava assistindo pela TV Justiça, que o ministro Fux falou, olha, não temos condições de entender o que está sendo discutido nos autos, e já tinha havido audiência pública, enfim. Me parece que o Supremo realmente, ele não traz votos, assim, muito profundos, pelo menos não tanto quanto a gente espera, para questões de meio ambiente. Me parece que existe uma
eu não sei quem sou eu para falar que a decisão do Supremo é deficiente, mas me parece que existe uma falta de conhecimento mais aprofundado em questões de direito ambiental. Alguém mais quer comentar alguma coisa ou podemos passar para as perguntas? Já temos 3 aqui. Vamos adiante. A primeira pergunta é da Ana Cláudia, ela já saiu, mas depois ela vê na gravação. Ela falou assim: professores, como convencer os julgadores de que a generalidade no tratamento dos temas vem em prejuízo das questões ambientais? É isso que, infelizmente, estamos vendo com relação às últimas súmulas, ainda mais considerando os óbices da súmula 7, que dificultam sobremaneira a análise do distinguishing. Tiago pode responder. Bom, acho que esse é um problema que não está só no direito ambiental, né? Quem atua com o judiciário percebe isso. Eu colocaria a resposta assim: como convencer é difícil. Uma coisa é, podemos falar de advocacia estratégica, né? E também fórmulas mágicas de convencimento. O que me parece, e aqui eu vou ecoar um pouco algo que o professor Leme Streck e outras pessoas vêm falando, que é o seguinte, né? No direito ambiental, o que eu vejo que acontece com uma frequência talvez maior do que outras áreas, é uma noção de que a jurisprudência não só cria o direito, como recomeça ele do zero, e se o STJ falou, está dito, não se discute mais. O discurso e os escritos do Herman Benjamin ecoam muito isso. Você tem, às vezes, a doutrina se apoiando completamente na jurisprudência, e a jurisprudência depois se apoia na doutrina que citou a jurisprudência. A gente tem que ter, e aqui eu vou fazer um elogio ao professor Paulo Bessa, porque na doutrina, acho que ele é uma das pessoas que tem não só coragem e a condição de falar, está errada a decisão. Por que está errada? Porque o direito não é isso que vocês estão falando. O STF e o STJ dão a última palavra em termos, porque o sistema jurídico não acaba quando o STF decide, aquela decisão volta. Ela volta para o sistema, como uma lei, como outras coisas, ela repercute de maneira diferente, mas ela não volta para o sistema. Então, a gente tem que também fazer o distinction, ou até o over. Às vezes é falar a decisão está errada, às vezes é falar a decisão não se aplica, às vezes é falar, olha, veja bem, essa decisão pode servir aqui, não pode servir lá. Eu acho que tirar a generalidade, nesse sentido, é ressaltar o que o caso concreto tem de concreto, em parte, isso não é uma tarefa fácil, e em parte mostrar, olha, essa decisão aqui, ela foi dada, o caso que gerou essa decisão é esse. É muito lindo. Você vai ver, às vezes, você pega uma tese fixada como essa da STF. O dano ambiental, a pretensão à reparação civil do dano ambiental é imprescritível. Isso daí parece que isso abrange um monte de casos. Mas quando você vê o caso na origem, que tem pretensões indígenas, etc., isso deixa um monte de coisa de fora. E pode ter certeza, vai ter muita ação civil pública e decisão judicial dizendo que pretensões, como o professor Paulo diz, impróprias, né, que não são ambientais, são imprescritíveis também. Vai ter gente querendo indenização da extração de pau-brasil, etc. E aqui fazer o distinguish, em parte, é também retomar qual foi o caso que gerou o julgamento e mostrar que não se aplica. E, lógico, em termos doutrinários, fazer isso que a gente está fazendo, falar, o tribunal pode errar, o STF dá a última palavra, eu posso dar 0 na prova. Se colocar aquilo que está no acordo do STF e não fizer a ressalva de que a decisão não condiz com certas coisas, a jurisprudência não é gabarito do direito ambiental. Isso. Talvez responda a dúvida dela. Muito bom. Professor Paulo? Ô, Letícia, esses nossos debates aqui são ótimos, porque só a gente poder expor ideias de uma maneira aberta, franca e discutir sem parti pris é muito bom. Então, parabéns aí pela sua ideia de fazer esse debate. Mas, na verdade, a ideia foi do senhor, né? Eu acho indígena, só estou dando continuidade porque está um sucesso. Eu acho, Tiago, o seguinte, a gente hoje está vivendo um momento no direito brasileiro um pouco estranho. Porque o que acontece? O Mauro Capelletti, lá na década de 70,
disse assim, o problema é o acesso à justiça. Bom, ele falou essa história, as pessoas acreditaram, e o Brasil acreditou fortemente nisso. Então, o Brasil saiu do problema do acesso à justiça para o problema de sair da justiça. Então, você entra na justiça, mas você não sai da justiça. Isso, então, gerou uma quantidade enorme de processos. A nossa Constituição ela tem um monte de direito escrito, tem um monte de direitos supostos, enfim, o fato é, as pessoas vão para a justiça, o acesso à justiça, principalmente nessa área ambiental, é amplíssimo, gratuito, e nós temos 550 mil processos rodando, é um negócio absurdo e tal. Muito bem. Aí, para resolver esse problema, em vez de colocar alguns custos para o acesso à justiça, para que a pessoa pensasse 2 vezes se vai ou não, nós partimos para uma solução que tem muito a ver com globalização. Eu acho que, na minha maneira de ver, a gente está vivendo um período um pouco assemelhado àquele que, lá na Idade Média, quando os glosadores pegaram o direito romano e começaram a dar uma cara nova, a globalização do ponto de vista jurídico é mais ou menos isso que aconteceu lá naquela época, né? Então, nós começamos a importar direito americano, estamos caminhando para um direito híbrido, que ele é meio romano-germânico, ele é meio anglo-saxônico, e aí apareceram os tais precedentes, que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os tribunais, aí começaram a repercussão geral, ação direta de constitucionalidade, inconstitucionalidade, descumprimento de preceitos fundamentais. Então, se criou um arcabouço. Veja, nesse caso, por exemplo, do indígena, é a repercussão geral 999. Ora, quando a gente fala de repercussão geral 999, não tem repercussão geral nenhuma. Isso é para ser meia dúzia de casos. O que a gente precisa fazer e assumir isso é que nós temos que colocar alguns custos para a entrada na justiça. A ação civil pública, que foi imaginada como uma ação coletiva para tratar de grandes questões, ela acabou virando milhares de ações. Então, isso morreu. Diante dessa, eu diria, um sistema híbrido que a gente está criando, qual era a nossa tradição de jurisprudência? Citar jurisprudência no Brasil sempre foi citar ementa. Então, se pegava ementa, botava lá, uma farta jurisprudência, meia dúzia de ementas. Então, hoje, nós temos que começar a discutir o caso. Aquela decisão judicial cabe no caso. E esse é um ponto que eu acho que a advocacia brasileira ainda não está preparada para fazer isto, porque ela não aprendeu a fazer isto. E o próprio tribunal, no meu modo de ver, ele precisa entender também que ele não pode prodigalizar essas decisões gerais, porque ele vai correr... No caso do Raposa Serra do Sol, e esse que nós estamos falando, o tribunal ficou trapped dentro das decisões dele mesmo. Ele não tinha como resolver. Aí ele inventou essa outra saída lá, porque ele não tinha como, nesse caso, explodir o Raposa Serra do Sol. Porque havia uma pergunta aqui sobre o marco temporal. O marco temporal é a Constituição de 88. Se o marco temporal para as questões indígenas for a questão de 88, nós estamos direito daquilo que se chama sumo ius, summa iuria, porque nós vamos simplesmente legitimar constitucionalmente uma série de invasões ilegais a terras indígenas. Nós não podemos fazer isso, o Estado brasileiro não pode fazer isso. E é o que o Raposa Serra do Sol faz. Né? Então, o que me parece aí dessa pergunta é que nós vamos ter que aprender cada vez mais a saber o que é o caso que está sendo discutido. Né? E, de fato, o professor Tiago tem razão, nós temos que entender que decisão judicial se cumpre, não há dúvida, um regime democrático tem que ser cumprido. Mas essa história de dizer que decisão judicial não se discute,
Se cumpre, não. Decisão judicial se cumpre e se discute. E é importante discutir, porque se a gente não discutir, e aí eu acho que ele tem inteira razão, nós vamos começar a criar nos juízes, vamos dar aos juízes um poder que eles não têm. Eles já têm muito poder e é bom que tenham, mas alguns eles não têm. Por exemplo, criar direito novo. A evolução, e uma coisa, só para encerrar, uma coisa que me chamou muito a atenção na jurisprudência do Supremo, fiz inclusive um artigo que está no Gen Jurídico sobre isso. Nós tivemos há um ano atrás, um ano e pouco atrás, o Supremo decidiu numa questão de licença ambiental única de uma maneira. Um ano depois, ele decide de outra forma, completamente diferente, em pouquíssimo tempo, menos de um ano. Eu pergunto, o que mudou tão decisivamente para, em um ano, o tribunal modificar a sua jurisprudência? A legislação é a mesma, a composição do tribunal é a mesma. É porque eles, muitas vezes, são tantos processos que eles nem sabem o que estão decidindo. Então, esse é um problema importante. Não é possível que um tribunal oscile tanto na sua jurisprudência como nós vimos. E o artigo chama-se Como uma Onda no Mar, porque é isso. Olha só, que aula, que aula. Pessoal, antes de... Tiago, você quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. É isso mesmo. Queria só divulgar aqui, quando eu falei a primeira vez, ainda tinha pouca gente na sala, o resultado da nossa enquete. A gente fez uma enquete lá no Instagram do Observatório Sustentável, perguntando para as pessoas qual deveria ser o marco inicial da imprescritibilidade, né? E o nosso placar teve uma virada. Então, as opções eram a Constituição de 88, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e tinha uma opção de que, enfim, não sei, para quem não quisesse opinar, e uma opção de que não deveria haver marco inicial, né? O dano ambiental poderia ser cobrado a qualquer tempo. Então, de início, estava ganhando a opção da Constituição de 88, né? Que no início o professor Paulo e eu, a gente até conversava que não tem como ser a Constituição de 88, porque o caso é anterior a 88, né? O caso julgado. Eu falei isso com o Tiago também no WhatsApp. E aí que, de repente, o negócio virou e a maioria das pessoas que votaram lá na nossa enquete entende que não deveria haver o marco inicial, né? Que o dano poderia ser pleiteado a qualquer tempo. E aí a gente tem uma questão muito curiosa, né? O público que segue o observatório não são só apenas de colegas advogados, são de pessoas que trabalham com meio ambiente em outras áreas, ou de gente que só gosta de meio ambiente. Tem gente de 18 anos até 60 anos. De uma maneira que eu percebo o resultado dessa enquete, não como uma opinião técnica jurídica, mas como uma percepção da sociedade, né? Vou passar para a próxima pergunta, que é da Kelly e a Nelly. Ela está falando assim, pergunta para o doutor Tiago, então, na sua visão, a possibilidade de aplicação do Código Florestal para a revisão de TAC / cumprimento de sentença em ACP? A minha? Tiago, é a sua. Eu acho que se aplica de imediato. Acho que, de novo, sujeito talvez a fundamentação melhor, mas por alterar o regime de propriedade, eu acho que ele se aplica de imediato. Mas ela pergunta no caso de TAC, cumprimento de sentença, né, em ação civil pública. Olha, eu vou aqui colocar uma questão até polêmica, porque, em princípio, a sentença faz coisa julgada, e a lei não pode atingir a coisa julgada. Mas, de novo, eu comparo o regime jurídico da propriedade a uma situação mais quase declaratória, no sentido de que não é que eu vou afetar a coisa julgada, mas a partir do momento que o regime daquela propriedade passou a ser aquele, eu não fico eternizado na condenação da ação civil pública, nas obrigações para o futuro. Você pode ser obrigado, inclusive, a pagar uma indenização em relação ao que já foi feito, e isso tem que ser cumprido, mas ela não vincula o resto da vida daquela propriedade. Então, o que está no conteúdo da decisão, ou do TAC, é uma obrigação de fazer para o futuro, e essa obrigação de fazer está baseada
nos marcos do Código Florestal antigo e mudou o Código Florestal, eu não vejo sentido em dizer que eu fico atrelado àquela legislação antiga. Se eu vender essa propriedade, o que acontece? A lei faz coisa jogada entre as partes. O novo proprietário está sujeito à sentença do processo antigo? Se não está, é porque a sentença teria uma certa natureza própria rei na obrigação. Isso. Mas se a natureza da obrigação é própria rei, então ela foi alterada pela lei que é própria rei. A lei diz, o Código Florestal fala, essas obrigações têm natureza real. Se o que eu estou discutindo é o regime que adere à propriedade, então nem o TAC, nem a sentença vão fixar contra a lei que muda o regime de propriedade, como o zoneamento. Agora, se o que eu estou agora, essa obrigação é pessoal, aí ela se mantém. Por isso que eu entendo que o que é condenatório, pagar indenização, ou de alguma maneira cumprir uma compensação ambiental, isso fica mantido, né, alterado pelo novo código. As obrigações para o futuro, na minha opinião, pode estar sujeito à revisão, mas por serem próprio terreno, elas vão acompanhar aquilo que a lei diz. Eu comparo sempre ao zoneamento urbano. Né, a hora que muda, residencial virou comercial, ainda que eu tivesse uma sentença, uma ação lá atrás, proibindo que você tenha um escritório de advocacia na sua rua, não é que a lei vai afetar a coisa julgada, mudou o zoneamento agora, você pode ter um comércio na rua. Aquela sentença lá de trás que por qualquer motivo dizia que não, ela estava fundada no regime daquela propriedade naquele momento. Isso. Sabe o que é ali? Desculpa, professor, pode falar. Eu assim, queria acrescentar o professor Tiago o seguinte, eu acho que, e aí voltando ao que a gente falou no começo, eu sinto que nessa área do direito ambiental, com todo respeito aos nossos colegas e estudantes e tal, nós precisamos voltar mais para os básicos do direito. Nós estamos inovando demais e deixando os básicos do direito jogados fora. Então, veja, se a gente voltar, e essa sua discussão é importante, porque se a gente voltar lá nas origens do Código Napoleão, aquela coisa toda, lá na Convenção havia uma discussão se a propriedade era eterna ou se a propriedade dependia da lei. Então, ganhou a posição que a propriedade dependia da lei. Muito bem. Então, a propriedade depende da lei. O regime de propriedade que nós temos no Brasil é um regime legal. Ele não é um regime de direito natural, naquela visão de que a propriedade é eterna. Há uma célebre decisão do ministro Moreira Alves, onde ele discutiu essa questão dos efeitos futuros da lei e dos direitos adquiridos. Eles estão, sem dúvida, a lei nova, ela reconhece os direitos adquiridos, a lei de ordem pública, mas ela pode dispor para o futuro. Então, é o caso, por exemplo, da reserva legal, que era 50%, passou para 80% na Amazônia. Se o cidadão tinha sua reserva legal, a nova reserva legal cortou-lhe 30% de uma área que era produtiva, ele vai ser indenizado, efeito concreto, e a partir dali ele tem que observar os 80%. É o efeito, respeitar o direito adquirido nesse caso é não manter aquele direito como eterno, mas reconhecer até aquele momento os efeitos, indenizar o que tiver que indenizar e levar à frente. Nós temos um problema que o Estado brasileiro não paga ninguém. O Estado, desculpa a expressão, ele é caloteiro, né? por vocação. O Estado brasileiro é caloteiro. Mas essa é uma questão. Então, veja, é lógico que esse próprio regime próprio terreno pode ser mudado. E aí nós vamos entrar numa outra discussão que é muito cara aos, vamos dizer, aos ambientalistas. Eu embora tenha praticado muito alpinismo, assim, sempre meti muito no mato, mas eu não me considero ambientalista nesse sentido, vamos dizer, vulgar do termo. Mas se a gente pegar essas pessoas, essa turma, nós vamos ver o quê? O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, ele tem uma cláusula importante, que é o seguinte: eu posso modificar regimes de proteção desde que por lei. Isso é uma cláusula já importante. Daí eu não posso tirar daí uma conclusão
de que esse regime não pode aumentar, entre aspas, a proteção, porque saber o que é proteção também é uma questão dúbia, porque muitas vezes eu digo, olha, não posso cortar mato nenhum aqui. Ok, isso eu estou protegendo mais? Não, talvez eu esteja protegendo menos, não sei. Então, essa questão do regime legal que incide é importante. E a sentença vale rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas permanecerem como estão. Então, e há uma decisão curiosa de um caso de Santa Catarina, caso antigo, que era uma execução fiscal, que deu margem a toda essa discussão sobre flexibilização da coisa julgada. O processo se perdeu durante 20 ou 30 anos, de repente ele apareceu, e o índice de correção que ia ser aplicado, se fosse de 20 ou 30 anos atrás, a parte simplesmente talvez estivesse devendo dinheiro ao Estado. E aí o tribunal entendeu, não, aquilo ali vale rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem como estão. Nós temos isso, por exemplo, nas sentenças de alimentos em família, etc., várias questões. Então, isso a gente precisa entender. Né? Nós precisamos colocar dentro do direito ambiental, sob pena dele virar, no meu modo de ver, um conjunto caótico, nós temos que colocá-lo dentro do regime jurídico. Ele é autônomo, mas não é soberano. Não? Uma coisa, Kelly, que o que estava aqui, ele já saiu, mas quando nós trabalhamos juntos nessa época, né, da entrada em vigor do novo código, a gente saiu peticionando em todas as ações que a gente tinha, pedindo para adequar o TAC aos termos do novo Código Florestal. E, enfim, era uma coisa ainda muito recente. Eu sei que 6 meses depois, o próprio TJ de São Paulo se pronunciou sobre a aplicação imediata da lei. E aí a gente até conseguiu que algumas decisões fossem favoráveis para já aplicar a nova legislação, mas a gente encontrou muita resistência do Ministério Público, que naquela época já, por determinação do Conselho Superior do Ministério Público, se posicionava contra, né? Então, para o Ministério Público, a lei era inconstitucional, eu considero inconstitucional, eu me recuso a aplicar. Era essa a dificuldade que a gente encontrava. Enfim, espero que a gente tenha conseguido aí te dar uma luz para responder a sua pergunta. Tem uma outra aqui, que eu acho que, inclusive, pode ser uma sugestão de tema para o nosso próximo webinar. O Pietro pergunta se os professores poderiam abordar a decisão do Ministério do Meio Ambiente sobre a aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica discutida na ADI 6446. O que vocês acham? Olha, acho que podemos fazer um webinar, nós temos várias questões específicas, mas eu já dando uma resposta simples para uma questão complexa. Para mim, é questão de especialidade de lei. É isso, eu tenho lei específica prevalece sobre a lei geral. E, portanto, você não, na minha visão, não tem que aplicar o Código Florestal, que em relação à tutela da flora, ele é lei geral, quando eu tenho uma lei específica para a Mata Atlântida, que tem aquela noção, né, os requisitos, aquilo que justifica a proteção, os atributos que justificam a proteção, são concretizados na lei da Mata Atlântica. E, portanto, a modificação por colocação do Código Florestal, acho que você tem aí uma violação da... Eu não vou citar o livro do Maximiliano Führer, né, de hermenêutica, vai para a lei de introdução ao Código Civil. É algo que, para mim, tem uma resposta simples, embora a questão possa ser mais complexa. Correm boatos que o Maximiliano era o Teotônio Negrão sob pseudônimo, mas Tiago, eu acho que aí você pegou um ponto importantíssimo, e aí nós voltamos àquela coisa. Eu fui professor de introdução, eu comecei minha vida sendo professor de introdução ao direito e filosofia do direito. Então, o que eu acho? A principal introdução ao direito é aquela matéria que ninguém leva a sério. Aí, quando o sujeito vai para o 6º ano do curso de direito, aí diz assim, devia ter estudado mais aquele negócio. Filosofia do direito... Eu acho que é uma matéria que deveria ser dada ao
fundamental, porque no primeiro ano a gente não entende nada de direito. Isso, filosofia do direito é a mesma coisa, ninguém leva a sério. Aí, né, não sei o que, isso é bobagem, não serve para nada. Aí o que acontece? Teoria geral do direito. Aí quando o cara vai para o mundo do direito, ele não tem essa base, e nós começamos esse problema. Veja, o que você falou, Tiago, com relação a regime jurídico, é muito interessante, porque a lei da Mata Atlântica, ela expressamente fala na lei 4.771. Só que a lei 4.771 acabou, ela foi revogada. O que entra no lugar? Quando a gente vai para o novo Código Florestal, ele tem uma regra geral de área de preservação permanente e ele tem uma regra transitória. Eu pergunto, do ponto de vista da aplicação do direito, da especialização de leis, eu posso preencher essa lacuna da lei geral, da lei especial, lei da Mata Atlântica, com disposições transitórias do Código Florestal novo, sem que isso esteja expressamente dito? Eu posso presumir exceção, que é o artigo 61, se fosse um aluno meu de introdução ao direito, ia tomar um 0, se dissesse que ia poder presumir exceção. Então, toda essa discussão que nós estamos vendo aí, ela demonstra uma falta de conhecimento de princípios básicos do direito enorme. E outra coisa que eu acho pior, porque, veja, eu vou contar um milagre, mas não preciso dizer o santo. Eu vi uma petição de uma determinada associação que claramente tem interesses comerciais na prevalência do Código Florestal em relação à Mata Atlântica. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que isso é legítimo que as pessoas que têm interesses comerciais propugnem pelos seus interesses comerciais. Mas eu não posso dizer que aquilo ali é a melhor solução jurídica. São coisas distintas. Aliás, o Calamandré, naquele famoso livro dele, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, Advogados, disse assim: eu nunca vi na minha vida um parecer contrário ao interesse do que juntou o parecer. Não é isso? Então, é esse o ponto. Mas eu estou de acordo contigo. É a questão de especialização de lei. E aí, vale um outro webinar só sobre isso? Vamos pensar aí, né, no tema do Pietro. Gente, eu vou passar porque a gente tem um monte de pergunta. Tá muito animado esse webinar. A próxima que eu tenho anotado aqui foi para mim, mas eu vou usar o que os palestrantes já falaram, né? A Daniela Gianotti é de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, e está dizendo que ela percebe que ali na região dela, no Vale do Paraíba, o Ministério Público utiliza o TAC do jeito que é favorável, né? O Ministério Público faz o que é melhor para ele, né? Mas existe uma incoerência nisso, né? Ou você diz que o TAC é um ato jurídico perfeito e você usa a lei de 65, ou você usa a lei de 2012, as duas coisas não dá, né? Como o professor Paulo de Bessa disse, pau que dá em Chico dá em Francisco, precisa haver uma coerência, né? E aí ela fala como agir para que os TACs e o CAR firmados antes do Código Florestal sejam cumpridos de forma inalterada diante da insegurança jurídica que pode gerar, independente de novos posicionamentos dos tribunais. Acho que a resposta, Daniela, tá muito no que os professores já falaram, em considerar que o TAC é, de fato, um ato jurídico perfeito e que, por isso, ele deve ser cumprido da maneira que foi acordado, de forma que, especialmente aquilo que o Código Florestal de 2012 altera com relação ao de 65, seja mantido. Se, por um lado, o Código de 2012 pode ser mais benéfico para o proprietário rural, porque ele permite o cômputo da APP na reserva legal e, portanto, permite uma extensão maior de área sujeita para a exploração da agricultura, existem outras situações, como aquela que eu estava explicando no começo, em que o CAR junta as duas propriedades contíguas e pode aumentar, obviamente, a proporção da área de reserva legal. E aí, obviamente, não dá para a gente
escolher aquilo que é melhor para nós, né? Obviamente que seria fantástico se a gente pudesse fazer isso, mas precisa haver uma coerência, e eu acho que o caminho é esse que o professor Paulo de Bessa mencionou, né? E que, inclusive, pelo que eu tinha até comentado que nessa situação específica que eu tinha lá, que eu tinha lá no escritório, nós agravamos, levamos a discussão para o tribunal, e o desembargador doutor Torres de Carvalho, que é quem o professor Tiago estava citando no início também, teve um posicionamento muito semelhante ao do professor Bessa, né? A outra parte agora é colocar isso na cabeça do promotor. De fato, não sei como eu vou fazer ainda, mas o dia que eu descobrir, acho que eu consigo ganhar mais dinheiro. Não vai ser fácil, não. Mas eu entendo o lado dele também, coitado. Você chega lá para despachar, a salinha dele é ele mais 2 estagiários. Para a pessoa entrar na sala, ele tem que levantar, porque a porta bate na cadeira dele. Então, você chega lá para despachar, ele não te aguenta ouvir mais do que 10 minutos. Não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Próxima pergunta, do Alberto Vinícius de Melo Santos, que, aliás, eu já vou juntar 2 perguntas, né? Primeiro, ele perguntou, né, se o marco da imprescritibilidade do dano ambiental não seria a própria Constituição. E daí ele também pergunta qual é a posição dos professores, né? Qual é o marco que vocês acham que deveria ser, já que o STF não disse nada? Pergunta fácil. Caiu. Caiu, Thiago. Quer ir respondendo? Será que ele já voltou? Quer ir respondendo, professor? Olha só, aí a gente tem um problema, porque se é imprescritível não tem marco. Mas, do ponto de vista prático, isso é impossível. Do ponto de vista prático, isso é impossível, porque, veja, eu preciso saber o que eu considero como dano ambiental ou não. Se eu não tiver isso definido, eu já vi, por exemplo, num livro de responsabilidade civil ambiental, vou contar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo, dizendo o seguinte, que uma alteração benéfica do meio ambiente pode ser considerado como dano. O dano não é só uma alteração negativa. Então, se a gente pegar um exemplo, Parque do Flamengo, Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O Aterro do Flamengo é uma catástrofe ecológica. Aterrou uma área enorme de praia, derrubou morro, enfim, pintou 7. Mas, do ponto de vista do resultado, foi um benefício para a sociedade do Rio de Janeiro. Melhorou o trânsito, criou uma área bonita, criou uma praia nova, fez uma região de paisagismo, área de lazer, etc., etc. Se eu sou um adepto do Deep Ecology, isso é um dano. Então, eu vou voltar a 1950 é pouco, porque não tem prescrição, vou entrar com uma ação. Eu posso considerar que quando os franceses se instalaram no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, lá por volta do ano 1520, 1530, e cortaram o mato, eles causaram dano. Então, eu vou agora propor uma ação. Então, veja, essa tese da imprescritibilidade, da maneira como ela está, ela é linda, ela é bonita, mas ela é impraticável. Ela é impraticável. Se a gente pegar, por exemplo, crimes de guerra são imprescritíveis, né? Crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Mas aqueles oficiais nazistas, aqueles nazistas que estão sendo condenados, podem ser presos, há uma data que foi a data da guerra. Eu não posso levar aquilo para antes desse ponto. Então, eu necessariamente tenho que ter aquilo que se chama de dies a quo. Se eu não tiver esses dies a quo claramente colocado, não é possível. E o outro ponto, eu preciso ter uma legislação que considere aquilo um ato ilegal. E eu não posso aplicar essa lei para trás. Eu não tenho como aplicar a lei retroativamente. Então, isso é puramente uma concepção cerebrina, teórica. No meu ponto de vista, se ela for ser implementada e as ações julgadas procedentes, nós vamos viver uma verdadeira loucura dentro do país.
porque ninguém sabe quais são os passivos ambientais que cada um tem. Qual é o passivo ambiental da Prefeitura de São Paulo? Ninguém sabe. Qual é o passivo ambiental da Prefeitura do Rio de Janeiro, das empresas? Nosso, ninguém sabe. E eu vou dar um exemplo assim muito interessante do paroxismo, às vezes, da legislação ambiental. Eu tinha uma casa em Petrópolis, comprei essa casa, era uma casa antiga e tal, ela tinha 96 pés de eucalipto. Então, era muito antigo, então aquilo fazia um frio danado dentro da casa, eu mandei cortar aqueles eucaliptos todos. Aí, fui na prefeitura, pedi uma autorização para cortar o eucalipto. A prefeitura foi lá, fez uma vistoria, então tinha um riozinho canalizado, anos, e o funcionário da prefeitura disse, olha, mas o senhor não vai poder cortar o eucalipto que está na margem do rio, canalizado, porque é área de preservação permanente. Eu digo, olha, me explica uma coisa, a lei da Mata Atlântica não manda extirpar espécie exótica? Como é que você está me dizendo que eu não posso cortar porque é área de preservação permanente? Bom, eu sei que acabou que me deram a autorização para cortar, né? Aí eu mandei cortar, contratei uma empresa. Então, se não sistematizar essa legislação, esse caso, como eu contei agora, ele se repete em milhares, até porque é uma legislação muito complexa e aplicada na ponta por gente que não tem capacidade de entender essa legislação complexa. Esse é um problema. Então, vamos dizer assim, todo mundo fala em educação ambiental, eu estou de acordo, educação ambiental, mas nós precisamos criar também uma coisa chamada educação jurídico-ambiental, e principalmente para esses servidores de ponta, e tal, porque a legislação é complexa. Então, eu entendo a noção da imprescritibilidade, acho que ela, do ponto de vista, vamos dizer, ideal, é espetacular, do ponto de vista do mundo prático, inaplicável. E o direito tem um compromisso inegável com a prática. Eu pergunto aos nossos ouvintes, alguém aqui, tendo um problema de coração, iria a um cardiologista teórico que nunca viu um doente, nunca operou ninguém? É a mesma coisa. Verdade. Isso tem uma questão também a ser pensada, que é a mudança de paradigma com relação à própria proteção do meio ambiente. Né? Uma coisa que eu ouvia muito, especialmente dos pequenos produtores rurais, é aquilo, quer dizer, na década de 70, quando muitos proprietários se instalaram, a política do governo militar era desmatar, as pessoas eram incentivadas a desmatar, porque havia o entendimento de que mata impera uma ideia contrária ao desenvolvimento. E aí você muda esse entendimento, o mundo mudou, né? O mundo passou a entender a importância da preservação do meio ambiente nas décadas seguintes, até em função dos acidentes ambientais, né, dos desastres ambientais que vão acontecendo. O Thiago sabe disso melhor do que eu, porque ele começa, toda a primeira aula dele tem esse resgate dos marcos históricos que vão fazendo com que a proteção do meio ambiente vá surgindo, primeiro no cenário internacional, e hoje a gente sabe da importância de proteger a Amazônia, de proteger o meio ambiente, etc, etc. Então, assim, me pareceria, opinião pessoal da Letícia, muito injusto que esse Dias da Có voltasse tanto assim no tempo, né? Porque você coloca a pessoa que estava seguindo uma política pública do governo numa situação em que, meu Deus, eu fiz o que me pediram para fazer. Letícia, nessa questão de meio ambiente, tem um fato importante, que é o seguinte, que o herói de ontem é o vilão de hoje. Então, aquilo que há 40 anos atrás era considerado legal, cool, hoje não é. Então, a gente tem que ter um certo cuidado e, principalmente, interpretar as coisas. Eu não posso interpretar o passado com os olhos do presente. Porque se eu for interpretar o passado com os olhos do presente, não sobra nada.
Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. No passado, um monte de coisa que hoje são normais não eram. Então, o que eu vou fazer? Então, eu acho que essa discussão, essa dificuldade é o importante que nós temos. Agora, estou vendo que o Thiago caiu, hein? Ele voltou de novo. Voltei pelo celular. Voltou? Então tá. Então voltei celular. Mas eu ouvi a maior parte da resposta, acho, do professor Paulo, e concordo, é preciso considerar a repercussão prática, especialmente quanto aos passivos, né? Você simplesmente defender uma imprescritibilidade geral para pretensões condenatórias ou ressarcitórias, você meio que multiplica passivos ambientais onde antes não tinha, né? Especialmente em casos de contaminação. Acho que você tem que separar essa questão do direito adquirido a poluir, que não existe, né? Agora, quando duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Quando você diz que não há direito adquirido a poluir, a referência é tanto ao regime próprio ter renda, propriedade, então se muda o regime, você vai ter que se adequar, quanto ao modo de produção. Não é porque você hoje pode lançar efluente num certo limite, que amanhã essa norma muda, você tem direito a continuar lançando efluente. Isso é não ter direito adquirido a poluir. Outra questão é a pretensão ressarcitória, condenatória, prescrever. Aí eu concordo também com o professor Paulo, faria mais sentido eu buscar um prazo longo de prescrição, 30 anos, 40 anos, mas você falar o mesmo, você juntar essas duas variáveis, né? A pretensão é imprescritível e o marco temporal ele é aleatório, ele é ad hoc, cada caso o tribunal pode escolher o marco temporal, pode ser a 88, pode ser antes. Eu acho que você fica numa situação de insegurança jurídica que torna a operacionalização do direito ambiental impraticável e os regimes de propriedade malucos, né? Você tem isso com as áreas contaminadas. E, Thiago, pode falar. Ainda tem um outro problema, Thiago, que é o seguinte. Quando nasce o direito ao ressarcimento. E isso veja, toda essa discussão, e acho que não é o caso do Supremo, eu acho que o Supremo entrou, vamos dizer assim, num certo mood, né? Mas toda essa discussão mostra o desconhecimento das categorias básicas do direito. Quando nasce o direito ao ressarcimento? Da ciência do dano. Então, se o dano, se não há uma ciência do dano, não tem o direito ao ressarcimento, não corre a prescrição, né? O princípio da accionata, famoso, tradicional. Então, veja, no momento que se tem, mas acontece que a poluição química, o efeito só vai acontecer mutagênico daqui a 20 anos. Ok, daqui a 20 anos se tomou ciência, relacionou, a partir dali começa a correr a prescrição. Não há problema. Não há problema. Eu acho que esse querer parecer moderninho, criar coisa nova, isso está gerando uma complicação. Eu até recomendo para quem o voto do Gilmar Mendes, que ficou vencido no julgamento, ele vai nessa linha e eu acho que ele é bem preciso nisso. Você não precisa inventar uma imprescritibilidade geral no direito ambiental, porque você tem os institutos que você já tem, resolvem bem os problemas que aparecem como fundamento para se pleitear a imprescritibilidade. Sem dúvida. Quem tiver curiosidade, for lá no voto longo da STF, nas dois lados, acho que o Gilmar Mendes e o Fachin. O Gilmar Mendes vencido. Eu acho que lá está mais razoável em termos de perspectiva pragmática também. Sim. Bom, temos uma penúltima pergunta, porque depois eu quero fazer uma também. Da Kelly, novamente, da Kelly e a Nelly. Para o Thiago, mas podemos ouvir os dois, obviamente. Thiago, sobre a posição do STJ da irretroatividade das disposições do Código Florestal, baseada na lei vigente ao tempo do fato. Vedação, acho que ela quer saber se isso é vedação ao retrocesso. Efeito ex nunc. Quando na sexta o ministro Herman Benjamin explicou o posicionamento do STJ, ele não mencionou, e não que seja vinculante, né, só que fazer uma distinção. Ele não falou de vedação a retrocesso. Inclusive, ele falou, não, isso é o STF que decidiu, aqui a gente está na legislação infraconstitucional. Mas as decisões do STJ falam exatamente isso. Falam, olha,
o Código Florestal não pode retroagir a fatos pretéritos sob pena de retrocesso ambiental. Isso está em quase todos os julgados do STJ sobre o assunto. Portanto, está querendo aplicar um princípio de vedação ao retrocesso. E a minha leitura do julgamento do STF na ADIM do Código Florestal é que o princípio da vedação ao retrocesso, da maneira como proposta pelo Ministério Público, ele foi rechaçado. O que os votos lá falaram foi o seguinte: olha, não há retrocesso ambiental, ou não esbarra na vedação a mudança na lei que propicia outras proteções, ou que há uma compensação. Quer dizer, o que o STF entendeu foi que o novo Código Florestal não há retrocesso ambiental só porque há uma modificação mensurável do percentual de proteção. Diminuiu a APP ou a reserva legal, agora houve retrocesso. A legislação coloca outros elementos, ou até de compensação, para você poder mudar o regime, e, portanto, não há retrocesso. Agora vem o STJ e fala, não, se você aplicar, tem retrocesso sim. Minha visão, ele está sim ele está bem contrário à posição do STF, e eu conheço pelo menos 2 casos, ainda em decisão monocrática, de reclamação no STF, em que monocraticamente se reconheceu que a decisão, em um dos casos era primeira instância ainda, justamente por aplicar o novo Código Florestal dessa maneira, recusar a aplicação do novo Código Florestal, violava o conteúdo normativo essencial do julgamento da ADIM, em decisão do ministro Gilmar Mendes, nesse sentido. Olha, não tem sentido. A gente aqui no STF diz que não tem retrocesso e que o novo Código Florestal se aplica de imediato, os regimes, etc. Tal. E no caso ainda é mais grave porque era sobre o reconhecimento das atividades consolidadas em 2008 e vem a primeira instância com base no STJ e diz que o novo Código Florestal não pode se aplicar aos fatos passados. O próprio novo Código Florestal diz que em alguns casos ele se aplica desde 2008, quando está lá consolidadas as atividades. Nas disposições transitórias, exatamente. Nas disposições transitórias, de aplicação da lei no tempo. Então, para resumir, eu entendo que essa posição da STJ é uma aplicação, é uma construção do princípio da vedação ao retrocesso contrária ao entendimento do STF. E aqui eu estou mais com o STF, também não vejo um retrocesso a priori, né? Eu acho que caso a caso você até pode discutir, mas eu não vejo assim, você não pode falar, diminuiu a reserva legal, portanto, a retrocesso, portanto, é inconstitucional. Não vejo essa construção dessa maneira na Constituição. Até porque a Constituição, expressamente, parágrafo 1º, inciso 3º, artigo 225, reconhece a lei autoridade para alterar, desde que mantenha os atributos essenciais. Isso. Pergunto, 5 metros, 10 metros ou 15 metros é atributo essencial? Não, para mim é meramente momentâneo, acidental, não é essencial. Tanto que ele não pode ser assim, o mesmo, né, para o país inteiro, em todos assim. Como ele é geral, obviamente ele não é essencial. E esse foi o fundamento dos principais votos, né, da STF. Olha, se a Constituição diz que a lei pode alterar, e é um entendimento bem consolidado, né, que você só pode alterar a unidade de conservação por lei. Você pode criar por ato administrativo e só pode suprimir por lei. O novo Código Florestal é uma lei, então, portanto, ele pode, obviamente, suprimir. Pode alterar. E rejeitou, inclusive, medida provisória. Verdade. Certo. Vou fazer a minha última pergunta. Não temos mais nenhum. Pessoal, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. É uma pergunta, é uma dúvida minha mesmo, de processo. Eu queria saber se ainda existe alguma chance do STF definir a questão do dies a quo, né? Não sei se ainda cabe embargos, não sei se dá, porque, teoricamente, no mérito, houve um acordo entre as partes, né? E agora a gente vai ficar com essa situação assim aberto? O que vocês acham? Olha, só quem pode opor embargo são as partes, né? Seria estranho. Agora, o Ministério Público, o interesse, né, processualmente falando, Letícia, o interesse nos embargos de declaração é tanto da parte que ganha quanto da parte que perde. Isso é bem consolidado. Não é? Sim, você não precisa ter, porque o interesse é no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Portanto, o fato de ser feito acordo não impede que nenhuma das partes oponha embargos de declaração, mesmo o Ministério Público ou qualquer interessado, para ter o aperfeiçoamento. Eu diria até que algum interessado, tipo amicus curiae, poderia.
E além disso, né, o que a gente tem visto no STF, eu não excluo que daqui 2 meses venha outra decisão em repercussão geral do STF sobre o mesmo tema, esclarecendo isso. É isso. Como uma ação civil pública, teoricamente, é erga omnes, qualquer daqueles legitimados, em tese, pode. Agora, assim, eu acho que essa decisão não vai se sustentar. Ela não se sustenta. Quem viver verá. Tomara que isso esteja certo, né? Porque fica uma situação difícil, assim, para a gente lidar. Do lado profissional é bom, né? Porque se fosse fácil, ninguém precisava de advogado, mas é difícil até da gente lidar com isso. Letícia, eu diria o seguinte, em termos práticos, na minha leitura, o STF não disse que não há marco temporal, tá? Não dá para extrair do... Eu acho que ficou obscuro. E justamente porque está obscuro, né? Não dá para dizer que o STF disse que não há marco temporal. Dá para dizer que ele afastou a Constituição, naquele caso, como marco temporal. Mas também dá para dizer isso em relação porque se tratavam de direitos indígenas, etc. Mas, embora muita gente possa tentar isso, o argumento simples é o STF não decidiu. Se não decidiu, não tem decisão. Continua a Constituição de 88, ou continua o que quer que seja, a não ser para o caso específico de danos em terras indígenas, pós-Estatuto do Índio, pós não sei o quê. Fora isso, dificilmente alguém pode usar essa decisão para dizer que não há marco inicial da imprescritibilidade. Fica em aberto. Ficar em aberto é melhor do que fechar mal fechado, tá? Fechar com um critério ruim. É verdade. É verdade. Mais perguntas? Gente, olha, quem precisa sair, fica à vontade. A gente já passou do horário, mas está chegando mais perguntas aqui. Vocês têm tempo para responder? Nós já estamos indo para 2 horas, né? Eu acho que já está de bom tamanho, né? Ok, pessoal que mandou a pergunta agora para o final, a gente vê de passar essa resposta para vocês depois, só para não estender muito, né? Não ficar muito cansativo. Se motiva um novo webinar, coisa assim. Sim. Eu ia falar isso. Eu vou passar de volta a palavra para vocês se despedirem, mas antes eu queria só deixar uns avisos. Então, pessoal, se vocês tiverem sugestões de tema para novos webinars, né? A gente pode seguir com esse bate-papo, professor Paulo Bessa, professor Tiago, que está dando muito certo, cada vez mais tem mais inscritos nos nossos webinars. Mandem para nós via direct do Instagram, podem mandar para eles também. Vocês vão receber no e-mail do pós-evento. Sempre a gente manda o link para as redes sociais dos professores, para vocês acompanharem eles também. Mas, enfim, por onde vier, a sugestão vai ser muito bem-vinda e a gente vai pensar nela com carinho. Vocês receberam aí o link para gerar o certificado, a gente manda para vocês, para quem precisar comprovar hora extracurricular, etc. Vocês também vão receber o link com um desconto de 30% para aquisição desse livro, para quem se interessar, que é uma cortesia da editora Letras Jurídicas, né? Então, é um livro que a gente publicou no passado, eu e Tiago organizamos, tem um artigo também do professor Paulo de Bessa Antunes. Aliás, Tiago, seu artigo aqui era de reserva legal, não era? Responsabilidade próprio terreno. De próprio terreno, era de áreas contaminadas. Áreas contaminadas e responsabilidade própria. E o do professor Paulo Bessa era sobre a questão, né, da OIT 169. Gente, é isso. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Professores, vocês querem se despedir? Só agradecer ao pessoal que acompanhou até agora, as perguntas foram enviadas, acho que é muito bacana essa participação. Claro, agradecer você, o professor Paulo, e aqui eu acho muito interessante e a oportunidade de poder debater em alto nível essas questões. Eu acho que, pelo menos para mim, é um aprendizado grande poder estar aqui, então obrigado. Pessoal, eu quero agradecer aí a organização da Letícia, o nosso parceiro aí, o professor Tiago, nesses debates, tem sido bem interessantes. Eu acho que a gente tem discutido assim dentro do que é possível, com profundidade, os temas. É importante que é uma discussão com liberdade intelectual, então a gente pode
duvidar, estudo. Então, eu acho assim, muito bom, acho essa coisa que começou assim meio por acaso, eu acho que está dando bastante certo e tem sido interessante, eu tenho gostado muito. E agradecer aí ao pessoal que ficou muito tempo assistindo tudo. E vamos organizar outros. Tá bom, gente? Até logo, obrigado. Bom dia para todos. Pessoal, obrigada. Até amanhã, a gravação está no YouTube. Bom resto de semana para todo mundo. Tchau, tchau.